Valendo, né? Vamos lá para essa aula de hoje, que infelizmente está sob dificuldades técnicas, né? Graças à falta de transporte. Hoje a gente vai fazer um exemplo sobre vetores, certo? Então, o que eu queria fazer com vocês é mostrar a grande utilidade que tem do uso de vetores em relação ao não uso deles, tá? Então, por que vale a pena usar esses vetores? O que foi que eu falei na aula passada para vocês? Que nos vetores, uma das melhores características que tem nos vetores é que é fácil da gente fazer laços iterando pelos vários elementos que tem em um vetor, certo? Eu vou mostrar para vocês hoje, por exemplo, um exemplo de uma agenda eletrônica, tá? Então a gente vai fazer uma agenda eletrônica e nessa agenda a gente vai ver como é fácil controlar a quantidade de pessoas que vai ser colocada nesse vetor, certo? A gente saber quantos tem, não precisar ficar criando variáveis toda vez que eu precisar de uma pessoa nova, né, de um contato novo na minha agenda, tá? Vocês vão ver que vai ser bem simples a aplicação, mas vai dar para ver o potencial dos vetores, tá? E principalmente vocês vão ver que os vetores também vão trazer alguns desafios que a gente não nessa disciplina vai vencer, tá? Alguns desafios que vão ser aparentes, que a gente vai descobrir, resolver esses problemas em outras disciplinas, tá bom? Como em algoritmos 2 ou estruturas de dados, tudo bem? Mas é muito importante a gente, a partir de agora, já aprender como usar esses vetores, tudo bem? Vocês vão me dizendo se está pequeno, se está grande aqui na tela, que eu vou redimensionando, tá? Então vamos lá. Como eu sei que já está pequenininho, eu vou criar um projeto aqui. E esse projeto vai ser um projeto Java, agenda de contatos. Beleza? Tudo bem? Finalizei. Não vou criar módulo, porque para a gente não interessa agora. Ele pede para abrir a perspectiva Java. Então está aqui o meu projeto, agenda de contatos. Vamos criar a nossa classe main, né? Aquele jeitinho que a gente está acostumado a fazer. Nome main, com o método main criado. Foi. Tá aqui a nossa classe main. Tá dando para ler aí? Beleza. Então eu vou fazer algumas coisinhas. Primeiro, eu preciso preparar o meu scanner, né? Que a gente vai ler muita coisa do teclado. Eu vou cadastrar os nomes na agenda. Então, scanner, entrada, novo, scanner, system, in. Esse aqui já é nosso velho conhecido. É lembrar aqui a classe scanner. Tudo bem? Tá. Esse meu programa vai ter um menu. Eu vou colocar aqui um while true. Certo? Então ele vai ficar executando várias vezes a mesma coisa. Vou fazer um menuzinho aqui. E aí desse menu vocês vão ver o meu trabalho com os vetores. Tudo bem? Já já eu vou criar o vetor. Então primeiro eu vou desenhar o meu menu. Então começa aqui, ó. Vou imprimir o menu do meu programa, né? Então fazer assim, ó. Agenda eletrônica. Certo? Vou fazer um negócio bonitinho para vocês verem. Toda vez que eu pular uma linha, vou dar um Enter aqui, ó. Vai ficando já organizado no meu programa, tá? Então, opção 1, vou botar de adicionar contato. Tudo bem? Pula a linha. Opção 2, listar contatos da agenda. Ok?
Opção 3, sair. Só isso. Tudo bem? Aí bota aqui, para ficar bonitinho, organizado. Digite sua opção. Aí a pessoa digita o número e aí vem a opção. Tudo bem? Ok. Aí eu vou aqui, criar uma variável, string, opção que recebe, entrada, next line. Eu vou ler como string, mas vou testar os caracteres 1, 2, 3, tá? É o que interessa pra gente. Algo que a gente não aprendeu a fazer até agora aqui? Não, já cansamos de fazer, né? Então vamos lá. Lembram do switch? Uma das coisas que eu disse que o switch era a melhor coisa para usar é para fazer menu. Lembra que eu falei? Para escolher entre várias opções. Então vamos lá. Se for a opção 1, é para fazer o quê? Adicionar ao vetor, não é isso? Eu tenho que ler o contato e adicionar ao vetor. Por enquanto, nossa agenda é muito limitada, só vai ter nomes. Tudo bem? E vai ter o break. Por enquanto, está sem nada. Se for 2, é para listar os contatos, né? Listar os contatos do vetor. Não é isso? Break. Se for 3, aí é para sair do programa, né? Uma coisinha nova para sair do programa que vocês aprenderam. A classe que interage com o sistema operacional é a system, não é? Então, eu vou interagir com o sistema operacional. Vou interromper o meu programa. System.exit, sair. E aí eu passo um código de estado que eu não vou explicar agora o que é esse código de estado. Ele é uma questão de o seu programa sinalizar algo para o sistema operacional, tá? Mas não é algo que interessa para a gente agora. Então tá lá, System Exit, botou o 0 aí, resolve. Então meu programa vai sair quando cair nesse System Exit. Tudo bem? Se não for nenhuma das opções, imprimir na tela. Opção inválida, né? E vou pular mais uma linha só para ficar mais bonitinho, organizado. Eu já vou pular 2 linhas. Beleza. Como é que cria o vetor, galera? Falei na aula passada. Vai ser um vetor de nomes, né? Dá os contatos. Vetor. Não é isso? Para dizer que é um vetor. Então, eu boto os colchetes para indicar que é um vetor. E aí eu vou fazer o quê? Um new string. Quantos contatos vocês querem para nossa agenda nesse momento? 3? 10 contatos? Pode ser? Tá bom? 100? Quantos a gente quiser. Tá? Tudo bem? Beleza. Para nos ajudar, isso não é obrigatório, mas para nos ajudar, eu vou criar uma variável para dizer a quantidade de contatos que tem. Tá? Int, quantidade de contatos. Começa zerado, né? Isso aqui é só para me ajudar, para ficar mais organizado. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu faço para ler o contato? Eu vou imprimir na tela um negócio bonitinho, né? Primeiro imprimir um negócio na tela bonitinho. Eu vou pular uma linha para ficar organizado. Eu vou botar aqui nome do contato, 2 pontos. E aí o cara escreve, né? O cara escreve significa. Vou criar uma variável aqui. Contato, recebe. Novo contato, né? Para não confundir com o anterior. Novo contato. Recebe. Entrada, ponto. Next line. Ou seja, vou ler lá a informação que ele vai escrever. Não é isso? Tá difícil?
É porque realmente é muita coisa. Por isso que eu botei logo o comentário e depois fui fazendo. Certo? Só estou lendo a entrada. Agora vamos colocar no vetor. Tá. Aquela minha variável auxiliar agora vai me ajudar. Aí eu tenho um levantamento de quantas coisas tem no vetor. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Como eu faço para acessar uma informação ou gravar alguma informação em um vetor? Eu chamo o nome dele, que é contatos, só que eu preciso colocar o operador de vetor e dizer qual é a posição que eu quero gravar. Adivinha qual a posição que eu vou começar? A da quantidade de contatos, a posição 0. Então, quantidade de contatos vai receber o novo contato. Tudo bem? Então, eu peguei aquele meu novo contato e coloquei dentro da posição 0 de contatos. Certo? Vou tentar escrever no quadro aqui no cantinho para facilitar. Então, vamos lá. Lembra que a memória é uma grande caixa, não é isso? Um armazém com tem vários encaixezinhos, várias caixinhas, onde encaixa as coisas, não é isso? Então, se isso aqui é a minha memória, eu criei a variável aqui que é novo contato. Não é isso? Aí aqui eu coloquei, sei lá, José. Tudo bem? Aqui eu criei o meu vetor, que tem 100 posições, não é isso? Aí, ó. Que é, como é o nome dessa variável? Contatos. Isso aqui tudo é contatos. Não é isso? Beleza? Aí o que é que eu fiz? Essa variável não é um vetor, então ele tem várias caixas. É como se ele pegasse assim um porta-joia, que é todo dividido. Tem várias caixinhas. Então é mais ou menos a mesma ideia. Então você tem aquelas posições sendo indexadas por um nome, por um número. Certo? Então imagine você pegar um porta-joia, abrir, e aí em cada caixinha você cola um número embaixo para identificar qual é a caixinha. Então você diz, eu botei o brinco no porta-joia na caixinha 1. Eu botei o colar do porta-joia na caixinha 2. Mesma coisa. Então eu identifico através de números. Então essa posição que é chamada de quê? Offset. Em português, deslocamento. Ou seja, a posição inicial é o deslocamento 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5. No caso do nosso vetor de 100 posições, vai de 0 até 99. É sempre o tamanho máximo menos 1. Por quê? Porque o 0 é uma posição. Deslocamento 0 é uma posição. Então, se eu pegar a quantidade de itens que eu tenho de 0 a 99, são quanto? 100 itens. Tudo bem? Então, beleza. O que é que eu estou fazendo aqui? Quantidade de contatos está com que valor? Por enquanto, 0, não é isso? Então, eu vou pegar José e vou gravar onde? Dentro da minha posição, 0. Só que o que é que eu tenho que fazer? Qual o tamanho agora do meu vetor? Quanto está ocupado? Uma posição, não é isso? Porque José vai estar aqui na primeira. O resto está o quê? Está livre, eu não gravei nada ainda. Tudo bem? Então, estou gravando o primeiro aqui na posição. O que é que eu tenho que fazer com a minha quantidade? Aumentar em 1, porque antes tinha 0, agora tem 1. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Lembram do operador mais? Neste momento, o uso dele adequado é muito importante. Se eu colocar o mais antes, o que é que vai acontecer? Que valor vai aparecer na hora que ele chamar ali contatos? Vai aparecer o valor 1, porque era 0, ele vai aumentar para 1 e depois usar o valor 1. Se eu colocar o mais depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar primeiro o valor original, que é 0, e depois aumentar em 1. Então, onde é que eu vou colocar o mais agora? Aqui no final. Que outra opção eu tenho? Eu podia não fazer nessa linha, colocar numa linha abaixo, por exemplo. Usar o valor 0 e depois incrementar. São opções. Mas, por que eu estou usando mais nesse momento, nessa estrutura? Porque eu sei que quando vocês estiverem programando, a maioria dos programadores
inclusive vocês, quando criarem uma experiência, quando criarem mais hábito, vai usar isso aqui frequentemente. Eu, por exemplo, uso frequentemente. Por isso que eu estou passando essa dica para vocês. Por isso que eu estou explicando esses detalhes para vocês. Certo? É muito utilizado o mais. Então, é bom entender o funcionamento dele e ver, com cuidado, o uso. Então, eu estou explicando calmamente como é que usa aqui. Por quê? Porque é necessário entender o verdadeiro funcionamento dele. Se eu botar o mais no começo, eu posso quebrar o meu programa. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. A minha quantidade de contatos agora é 1, não é isso? Beleza. Adicionei ao vetor. Fechou, né? Não coloquei o nome no vetor? Ótimo. Mais uma vez, a minha variável quantidade de contatos vai me dar uma informação interessante. Porque na hora de listar, eu tenho que listar só os contatos que foram preenchidos, né? Porque se eu tentar fazer uma impressão com um nulo, já vocês vão ver um carinha aqui muito chato, que é o null pointer exception. Tudo bem? Mais tarde a gente fala sobre ele. Então, como é que eu vou fazer para listar os contatos? Eu vou fazer um laço, vou usar um for agora. Vou chamar uma variável aqui, certo? De contador, que começa em 0 e vai até quanto? Quantidade de contatos, né? Não é isso? Por quê? Quantos contatos tem agora se eu adicionei 1? Tem 1. Então ele começa em 0, quando ele virar 1, já não é mais para imprimir nada. Tudo bem? Contatos, mais, contatos. Nesse caso, faz diferença? Não. Por quê? Porque esse bloco aqui vai ser executado sozinho. Se vai ser antes ou se vai ser depois, ele vai executar sozinho. É como se eu colocasse no final do meu for esse incremento. Tudo bem? O que é que eu vou fazer agora? Eita, contatos não, pessoal. Desculpa. Contador. Perdão, tá? O que é que eu vou fazer agora? Imprimir todos os contatos, né? Vamos fazer o negócio bonitinho. Eu vou colocar aqui fora primeiro, né? Contatos. Pula uma linha. Aí escreva assim, ó. Contatos. Ó que chique. Parecendo aquele sistema de toureiro. Alguém já comprou lá na farmácia toureiro? Aqui que é todo na telinha do terminal. É todo feito desse jeito assim. No print. Mais na frente no curso vocês vão aprender a fazer as telinhas bonitinhas, visuais e tal. Mas vocês vão ver que é bem diferente do jeito de programar. Inclusive um pouco mais complexo. Aí comecei a colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui um número. Não é isso? Para ficar tudo bonitinho, né? O primeiro contato, o segundo. Não são 100 que vai caber, né? Beleza. Então vamos lá. O número e a string. Quem vai ser o número? O contador. E quem vai ser a string? Lá no vetor de contatos eu vou pegar o que está em contador. O que é que vai acontecer aqui, galera? Printf, desculpa. O que é que vai acontecer aqui? Aí vou mandar pular uma linha no final, tá? Toda vez, o contador vai começar com 0. Vamos dizer que tem 5 posições ocupadas. Aí ele começa em 0, ele imprime o contato com o deslocamento 0, ou seja, o primeiro da lista. Aí quando o contador foi incrementado para 1, ele vai imprimir o segundo. Quando foi incrementado para 1, ele vai imprimir o terceiro, que é o 2. E assim vai. Até quando? Até o tamanho da minha... Oi? Aqui? Mas aí é que tá. Esse comando aqui, ele só é executado depois do meu bloco for. Tá vendo isso aqui? Esse contador mais aqui, o mais contador, só é executado
depois de executar esse bloco que está marcado em azul. Oi? Aqui. Vai estar zero no primeira vez. Não está começando zero? Isso, só depois é que ele incrementa. Sacou? Boa noite. Beleza. Então aqui eu vou fazer ele listar, tudo bem? Acabou? Acabou. Manipular vetor é só isso. Por que é legal? Se vocês fossem fazer com 100 nomes diferentes, como é que vocês tinham que fazer? Primeiro vocês iam ter que declarar 100 variáveis aqui, não ia? O código ia ficar ilegível. Já começa a ficar ruim de ler aí. Cada uma com um nome. Aí vocês tinham que testar. Se a quantidade for 1, aí escreve nome 1. Se a quantidade for 2, escreve nome 2. Se a quantidade for 37, escreve nome 37. Uma merda fazer isso. Por isso, indexado com vetor fica muito mais fácil, organizado, bonito, legível, fácil de consertar. Tudo bem? Beleza, vamos testar? Não sei se vai pegar não, vamos ver primeiro aqui. Rodei o meu programa, está aqui a minha agenda eletrônica. Tá bom aí? Então vamos lá. Primeiro adicionar o contato, não é isso? O nome do contato vai ser Eugênio, que chegou agora, né? Aí, ó. O UF adicionou o contato, não é isso? Vou listar, tudo bem? Quantos contatos tem? Opa, apareceu zero, né? Não ficou legal, né? Vamos botar um mais um lá, né? Mas ótimo. Qual é o deslocamento aqui do vetor? Deslocamento 0. Se eu adicionar Geisna aqui e agora listar, vai ter no deslocamento 0 Eugênio, no 1 Geisna. Tudo bem? Ok? Posso interromper o programa por enquanto? Botar o 3 e sair aqui. Acabou o programa. Terminado. Tá vendo aqui? Pessoal, uma coisa. Esse nosso vetor tem quantas posições? 100. Se tivesse só 5, eu vou começar a adicionar aqui, ó. Adicionar. Opa. Meus contatos. Ah, já entrou alguém no 0 ali, sem nome nenhum. Tá aqui o John. Vou colocar... Eita. Foi mal. Coloquei mais um nome vazio sem querer. Vou colocar agora... Leandro. Já tem quantos? Não, tem 4. Vou colocar mais um. Vou colocar o Genivaldo. Já tem quantos? Qual o tamanho do meu vetor? 5, né? De 0 a 4 são 5, não é isso? Se eu colocar mais um, o que é que vai acontecer? Vai dar um Array Index Out of Bounds Exception. O nome é lindo. O que é que está dizendo? Você está acessando uma área que não é do vetor. Está fora do índice do vetor. Então vou tentar adicionar mais um aqui, ó. Carlos. Ó. 3, 2, 1, meu programa quebra. Array Index Out of Bounds Exception. O nome é lindo. O que é que significa? O índice do vetor está fora dos limites. Ou seja, se eu tenho um vetor de 5 posições, o índice é para ir de 0 a 4. E aí eu estou colocando o índice 5, que seria o sexto elemento. Não tem nesse vetor. O que é que eu tinha que fazer? Ou eu tinha que dizer, rapaz, não dá para colocar. Ou eu tinha que colocar um vetor maior. Por exemplo, como é que eu faço para limitar o tamanho da minha agenda? Vamos colocar o nosso primeiro tratamento aqui.
Então, ele só vai adicionar se quantidade de contatos for menor que o quê? O tamanho do vetor. Como é que eu calculo o tamanho do vetor? Contatos, chamo o vetor, uso esse operador chamado de ponto. A gente só vai ver ele com detalhes lá em orientação a objetos. E aí eu boto tamanho. Estão vendo? Então, se ele for menor que o tamanho, ele adiciona. Por quê? A lista de contatos começa com 0. Meu vetor tem 5 posições. Adicionei, quantidade vai para 1. Não é isso? Aí 1 é menor que o tamanho do vetor, que é 5. Adiciono o segundo. 2 é menor que o tamanho do vetor, que é 5. Adiciono o terceiro. 3 é menor que o vetor, que é 5. Adiciono o quarto. 4 é menor que o vetor, que é 5. Adiciono o quinto. 5 é menor que o tamanho do vetor, que é 5. Então, meus 5 aqui já estão preenchidos, de 0 a 4. Por isso que eu uso menor. Estão vendo? Beleza? E aí, para ficar bonitinho a apresentação lá, em vez de ficar de 0 a 4, ficar de 1 a 5, eu boto contador mais 1. Vocês estão vendo que contador mais 1 não altera contador. Ele continua variando de 0 a 4. Mas na hora de mostrar, eu estou incrementando o valor dele em 1. Mas aí é que tá. Eu estou gravando em alguma variável aqui. Se eu fizer contador mais, ele vai aumentar o contador. Mas se eu fizer contador mais 1, ele vai fazer o quê? Ele calcula quanto é contador mais 1. Sei lá, começou 0, vai aparecer 1. E ele grava isso em algum lugar. Ele pega esse 1 e joga aqui. Então isso aqui, galera, é uma expressão. Não significa que vai gravar em uma variável. Para gravar uma variável tem que ter o quê? Ou um operador de igual, que é o operador de atribuição, ou um mais igual, menos igual, barra igual, porcento igual. São os operadores de resto, soma, subtração, multiplicação com a própria variável. Ou eu tenho que usar um mais, menos, menos, que aumente em mais 1 ou diminui em menos 1 a minha própria variável. Certo? Isso aqui é só uma expressão, que contador mais 1 é o quê? Sei lá, contador está 0. 0 mais 1 dá 1. Ele calcula e acabou. Não grava em lugar nenhum. Vamos ver funcionar? Certo. Se a quantidade for menor que o tamanho, beleza, né? E se não for, o que é que eu faço? Tem que mostrar na tela, né? A agenda está cheia. Else system out print ln agenda cheia. Estão vendo? Grande parte do nosso trabalho enquanto programadores é tomar conta dos recursos computacionais. Esse é um tipo de complexidade que você só aprende, um tipo de problema que você só aprende que tem que resolver quando você se torna um programador. Porque quando uma pessoa chega para lhe pedir para resolver um problema usando um programa de computador, ele vai dizer, no instante tu faz isso aí. Só que esse no instante tu faz isso aí, tem esse tipo de problema, como por exemplo, verificar o tamanho de um vetor, para saber se ainda cabe, se ainda tem memória, se ainda tem espaço no disco. Tá? Então essa quantidade de recursos que é finita no computador, que parece infinito para quem pede um programa para você, esse tipo de coisa, as pessoas que não entendem de programação não vão saber identificar e dizer, pô, programar dá trabalho, porque tem que ver se tem memória, tem que ver se tem arquivo, tem que ver se tem conexão na rede, se não tem, se o dispositivo USB está disponível, se não está, se está conectado, se não tem ninguém usando. Tem várias questões técnicas que entram quando o nosso programa não está, né? Quando nós que estamos programando temos que tomar conta, mas que as pessoas que não programam não têm noção. Então, programar é difícil porque nós temos que saber gerenciar
os recursos da máquina. Além de saber resolver os problemas, nós temos que saber gerenciar o recurso do computador. Como, por exemplo, usar um vetor para o código ficar muito mais legível. Não é? De memória? Não, mas aí no string array, Aham. sobre a quantidade de código, a quantidade de espaço. Não sei quantos eu preciso. Quero trocar a medida que eu preciso. Eu vou ter que ficar trocando o meu vetor. Vai ter que criar um vetor maior e atribuir. Isso. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou criar um outro vetor depois, com um tamanho maior. Tenho que copiar o anterior para esse e colocar lá no final desse. Só que esses detalhes, quando é que a gente vai estudar isso aí com calma? A gente vê a disciplina de estruturas de dados. Tudo bem? Por exemplo, se eu quiser apagar um nome que está lá no meio da agenda, como é que eu faço para aproveitar aquele espaço que está buraco lá no meio? Estão vendo que são problemas que aparecem de programação, que parecem simples. Tenta apagar um nome que está lá no meio da sua agenda. O seu celular tem que saber se virar para como identificar aquela posição e reaproveitar aquele espaço. Tudo bem? O seu celular tem que saber usar toda a memória disponível dele para poder exibir toda a sua agenda. Ou melhor, tem que saber economizar a memória para mostrar apenas os nomes que estão aparecendo na tela. E não ficar aparecendo, não usar a memória, por exemplo, para guardar os nomes ou as informações do contato que não estão na tela do computador ou do celular. Nos celulares, a economia de recursos é algo ainda muito mais importante. Sabe quanto tem de memória esse meu computador aqui? 8 GB. Já é um computador que 8 GB hoje em dia já é médio para pouco, já não é tanto. Sabe quanto tem no celular? 512 MB, 1 GB. E já é muito isso. Sabe quanto de memória tinha um computador na década de 90? 16 MB. Ou seja, hoje em dia computadores têm 16 GB. Antigamente computadores tinham 16 MB. É 1000 a menos. Sabe quanto tinha na década de 80? 16 kilobytes. 1000 a menos ainda. 1000 vezes menos. Então a memória sempre foi algo muito importante da gente gerenciar. Essa semana eu estava fazendo um teste com o pessoal do módulo 3 ali, sobre mostrar o quanto o uso da memória. Porque como a gente trabalha na disciplina de orientação a objetos, a manipulação da memória lá é muito mais estudada. Essa disciplina de vocês é mais para vocês aprenderem as técnicas básicas de uso de ferramentas de programação. Lá na frente eles já começam a ver economia de memória, uso eficiente, né, dessa memória, utilização de memória dinamicamente. Aqui a gente não vai falar de uso dinâmico de memória, tá? É algo que a gente só vai ver mais para frente. Então todos esses conceitos, eu fui mostrar para eles, por exemplo, o quanto um programa cresce. E aí eu fui criando, à medida que o programa rodava, eu fui criando estruturas que aumentavam a memória. E aí eles foram vendo que um programa que tinha 1 milhão de objetos já ocupava 800 MB da memória do computador. Aí quando tinha 2 milhões de objetos, já tinha 1.4 GB. Certo? Quando eles aumentavam a quantidade de coisas que tinha no objeto, em vez de 1 milhão de objetos, ele fazia 800 mil objetos, já tinha 1,5 GB. Pode parecer muito, mas vocês vão ver que em alguns momentos a gente trabalha com grandes volumes de objetos. Tá? Então... E o objeto ele tem tamanho? As variáveis. Os objetos nada mais são do que as variáveis compostas. Por exemplo, é uma estrutura que quando eu crio essa estrutura, ela vem 2 strings, 3 inteiros, um boolean, vai juntando essas várias variáveis. Mas nada mais que são variáveis. A gente vai estudar objeto lá na frente com calma. Mas qual é a essência da coisa que eu quero falar para vocês? Que o uso da memória de forma adequada no computador é importante. Eu não posso simplesmente chegar aqui e criar um vetor de 1 milhão de posições. Porque eu posso estar desperdiçando memória do computador. E essa memória é compartilhada. O seu programa,
com o Spotify que está aberto, com o YouTube que está aberto, com o navegador, com outro programa que está rodando do sistema operacional, com o sincronizador de arquivos, com a janelinha de navegar em arquivos, com esse editor de textos aqui, com essa minha IDE, que usa muita memória, por exemplo. Então, a memória tem que ser compartilhada por todos os programas. Ela precisa ser usada de forma eficiente. Tudo bem? Calma. Esses são só os primeiros passos da gente começar a manipular a memória. Por exemplo, com os vetores, vocês já estão vendo que dá para fazer algo bem legal, né? Em relação a trabalhar com várias variáveis ao mesmo tempo de uma forma elegante, de uma forma simples de modificar, né, no meu programa. E não ficar botando nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 10, telefone 1, telefone 2, telefone 3, 4, 5, 10. É horrível isso, certo? Certo. Fizemos o tratamento da agenda cheia. Vamos testar? Rodou. Vou colocar Eugênio. Aí depois vou colocar Solange. Depois eu boto Eduardo. Depois eu vou botar a Érica. Depois Maria ali. Vou listar a minha agenda. Agora eu corrigi os índices, vai ficar bonito, ó. De 1 a 5, estão vendo? Os contatos. Beleza? Aí agora eu vou listar vou tentar adicionar mais um, ó. Geisne. O que é que vai acontecer? Agenda cheia. Travou o meu programa? Tratamentos de erros são importantes. Fica bonitinho, não fica? De 1 até 5. Aqui, ó. Eu não fiz a correção? Olha a correção aqui, ó. Coloquei um mais 1. Onde era 0 aparece 1. Onde é 1 aparece 2. Onde é 2 aparece 3. Lembrando que isso aqui não está gravando em lugar nenhum. Ele só está calculando e colocando o valor aqui. Quanto é, sei lá, no primeiro laço, contador mais 1, 0, mais 1, aí coloca 1. Antes era quanto? 0, 1, 2, 3, 4. Agora é 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então agora está mais apresentável para nós, porque a gente aprende a contar a partir de 1 e não de 0. Então, é muito comum nos computadores as contagens das coisas começar a partir de 0. Em outro momento eu vou explicar isso para vocês. Mas, para nós humanos, geralmente começamos as contagens a partir do número 1. Então, em geral, é normal a gente fazer esse tipo de correção. Oi? Não te entendi. Você não tem que dar valor pro zero agora. É, tem que dar valor pro 0. Ó, olha o tanto de 0 que tem nesse programa. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Oi? Muita coisa 0, né? Porque muitas das contagens nos computadores, das funcionalidades, começam a partir do índice 0. Sempre que a gente trabalha com coisas que navegam em coisas do computador, em estruturas, a maioria das contagens começam em 0. Porque a gente usa um mecanismo de deslocamento. E esse deslocamento começa de 0 até a contagem menos 1. Enquanto no natural a gente conta de 1 até a quantidade. Certo? Então tá aí a nossa lista de contato. Tá feito, né? Beleza, galera? Entendido? Ótimo. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Eu vou liberar a próxima lista. Tudo bem? Fazer agora a nossa quinta lista. Terminaram a lista de... Já começou a baixar a cabeça ali, a vergonha, né? Conseguiram fazer uma quantidade considerável, pelo menos, da lista
de laços, né? Laços. Deu para fazer um bocado de atividade? Vamos agora para de vetores. Tudo bem? Eu vou passar esse código para vocês. Tá? Obrigado pela paciência. Tá? Vamos, né, nos cumprimentar a todos que vão simplesmente assistir essa aula no remoto, né? Valeu, galera. Tá? Tchauzinho aí. Né?